Olá, sejam todas bem-vindas à nossa live das confeiteiras memoráveis das 23 horas. Hoje eu tô com um tema aqui que são os métodos de preparo de massas cremosas, tá? E dentro desse método de método cremoso, a gente tem o método cremoso reverso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse estilo de método de preparo, né? E como que ele pode ser feito, qual que é a função dos ingredientes aqui na hora que a gente vai fazer esse tipo de preparo, tá? Boa noite, Verônica. Boa noite para o pessoal que está chegando na live agora. Hoje nós vamos falar sobre o método de preparo de massa, método cremoso, tá? Bom, então vamos lá. O que significa o método de preparo cremoso, né? São as massas que possuem na sua composição manteiga, margarina ou óleo. São as massas amanteigadas, né? E qual que são, assim, as principais características dessas massas, né? São massas que possuem uma ótima estrutura, se você precisar fazer um bolo de andar, um bolo de estrutura dupla, né? De altura dupla, que você precisa daquele bolo firme, né? Que vai aguentar ali peso em cima e a massa é firme. Então, o bolo amanteigado, a massa amanteigada, a gente costuma fazer esse estilo de bolo e também são massas que suportam uma cobertura mais pesada, como a pasta americana até, né? Quando a gente vai fazer cobertura com pasta americana ou bolos de andares que você precisa, né, dessa estruturação, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Carmen. Boa noite, Verônica, Tereza, todo mundo que está entrando aí agora na live. A gente está falando um pouquinho sobre método de preparo cremoso. E como que funciona esse método de preparo cremoso, né? Primeiramente, a gente faz um creme, né, com a manteiga e o açúcar. Depois a gente vai adicionar os ovos e aí, por fim, a farinha de trigo, tá? Essa é uma característica das massas de métodos cremosos, né? A gente pode substituir a manteiga nesse método cremoso? Pode, você pode substituir a manteiga por margarina, por óleo, por azeite, tem algumas receitas que usam manteiga ghee. Então, cada massa que você vai encontrar pode ter um tipo de gordura e uma proporção diferente. Mas todas que possuem na composição a manteiga, o óleo ou a margarina, qualquer gordura, são massas de métodos cremosos, né? E então, quando a gente vai fazer essa massa também, igual as outras todas, quando a gente vai colocar a farinha de trigo, a gente tem que misturar levemente essa farinha de trigo para não evoluir demais o glúten dessa massa, né? E essa massa não ficar pesada, ela ficar uma massa leve, né? E tudo mais, que ela vai ficar com uma estrutura boa, porém não vai ficar aquela massa pesada, né? Isso é muito importante na hora que a gente vai fazer a nossa massa, não evoluir demais o nosso glúten ali, certo? Deixa eu ver o que mais que eu anotei para vocês aqui pra gente falar sobre as massas amanteigadas, né? A massa amanteigada de método reverso, qual que é a diferença da massa de método cremoso, normal, tradicional, que é essa que eu falei pra você, que primeiro a gente faz uma emulsão da manteiga com açúcar, depois adiciona os ovos e por último o trigo. Como que funciona o método reverso? Quando a gente vai fazer a massa amanteigada, né, o método cremoso reverso, a gente primeiro pega os ingredientes secos, tá? O trigo, se tiver chocolate em pó, todos os ingredientes secos e mistura ali já a manteiga nos ingredientes secos. Essa mistura da manteiga nos ingredientes secos ali no trigo vai fazer com que aqueles grânulos de trigo ficam protegidos da umidade, né? Então a manteiga ali, quando você bater ela com o trigo, você vai estar protegendo o trigo da umidade. E isso vai evitar e dificultar um pouco mais a evolução do glúten. Com isso você vai ter massas mais leves, mais úmidas também. E ela vai ser uma massa mais levinha, mais fofinha, né? Apesar de ser uma massa amanteigada, porque ela não vai ter essa evolução do glúten. Então esse é o método reverso, mas é cremosa também, né? Uma observação que você tem que ter na hora de fazer a sua massa amanteigada é que vai ter diferença se você escolher uma massa amanteigada com a manteiga, que é uma gordura animal, ou se você vai escolher uma margarina, que é uma gordura vegetal,
ou um óleo, né, que também é vegetal, ou azeite ou a manteiga ghee. Cada receita que você for utilizar, cada manteiga, cada gordura que você for utilizar, ela vai ter uma característica diferente, né? A manteiga, por exemplo, ela é uma gordura animal, então ela vai ter aquele sabor característico da manteiga animal, né? A textura dela, né? A massa vai ficar um pouco diferente de uma massa feita com óleo. A massa feita com óleo, ela já vai ficar uma massa mais úmida prolongadamente, né? Essa massa ela vai ficar por muito mais tempo úmida. E quando essa massa sua, depois de pronta, ela é levada na geladeira, uma massa com manteiga, ela vai ficar muito firme lá na geladeira. Igual a manteiga mesmo, né? Quando a gente deixa a manteiga na geladeira, ela fica super firme. Diferentemente da margarina e do óleo, que eles se mantêm líquidos. Então a massa vai se portar diferente também depois de pronta. Ela não vai ficar aquela massa super firme lá na geladeira, ela vai ficar maleável, né? Então tem essas diferenças, tem as características de sabor. Então quando você for utilizar na sua massa amanteigada margarina, por exemplo, procura utilizar uma margarina de qualidade, né? Uma margarina que vai ser gostosa ali, que não vai deixar aquele sabor residual. Mesma coisa do óleo, né, vegetal que você vai utilizar, procure utilizar um óleo de milho, um óleo de girassol, que também vai evitar esse sabor residual na sua massa, né. Também são massas que você pode saborizar, né, pode colocar ali baunilha, pode colocar várias essências, sabores, né, nozes picadinha, frutas, então você pode saborizar essa massa também de várias formas, né. Uma observação importante, igual para todas as massas que você for fazer, qualquer método que você for fazer. Boa noite, pessoal, boa noite, Tainara, boa noite, Thaís, Júlia, tudo bem, amor? Selma, boa noite para vocês. Nós estamos falando sobre as massas com o método cremoso e o método cremoso reverso, como são esse tipo de massa, né? Para você que estiver entrando. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva também no meu canal do YouTube Confeitando com a Gi, tá? Então depois pode assistir na íntegra. Se você está acompanhando as lives, todos os dias às 11 eu venho com assunto pra gente debater e fazer anotações, né? Fazer os nossos estudos. Então se você ainda não arrumou um caderninho, arruma um caderninho aí para você fazer essas anotações, que são anotações que vão te facilitar a vida, né? E você não vai errar tanto, não vai bater tanto a cabeça como eu bati lá atrás. Então, quando você entende os métodos de preparo, você sabe exatamente qual massa que vai funcionar mais para você. Se você precisa de uma massa com uma estrutura para fazer um bolo de Ander, você sabe que a massa amanteigada vai ser a ideal para você fazer. Se você vai fazer um bolo baixinho, tipo torta, que você quer ele bem molhadinho, você já pode usar um bolo de método espumoso. Então, cada tipo de método vai te fornecer uma massa diferente. Então, esses estudos é muito bacana. Se você quiser acompanhar todos os dias às 11, a gente está aqui, cada dia com um tema diferente. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum tema que você gostaria de ver também, pode deixar nos comentários que depois a gente vê e vai colocando aqui na pauta pra gente trazer, tá? Então, uma observação importante para qualquer tipo de massa que você for fazer é a pesagem, tá? Tudo tem que estar sempre pesado. Eu falo que a balança é o melhor investimento que você pode ter e é o equipamento que você mais vai trabalhar na cozinha, né? Porque a balança ela é fundamental para você ter um padrão e para sua receita sempre sair do mesmo jeito, né? Você sempre ter a mesma quantidade de manteiga, de trigo, de todos os ingredientes que vai na sua massa, inclusive os ovos, né? E também a quantidade de massa que você vai colocar em cada assadeira para assar o seu bolo. Um exemplo, você pode colocar sua massa para assar e se você colocar massa demais na sua assadeira, o que vai acontecer? Essa massa lá no forno, ela vai começar a assar. E como ela começa a assar? Das bordas, né? De baixo um pouco e das bordas para o meio. Então, a última coisa que vai assar é o meio do seu bolo, tá? Então, se você coloca massa demais, ela vai começar a assar tudo aqui e vai dificultando o meio, vai demorar para esse meio aqui assar.
Com isso, aquele fermento que tá ali pode também parar de fazer o efeito dele e esse bolo teu vai murchar no meio. Então isso pode acontecer quando você coloca muita massa na sua assadeira. Outra coisa que pode acontecer também, se o seu forno tiver com uma temperatura alta demais a hora que você colocar o bolo lá. Ele pode crescer menos na lateral, crescer mais aqui no meio, fazer aquele cucuruto ali no meio, né? Às vezes até estoura, às vezes até abre ali o meio do seu bolo. Ele vai fazer isso, vai ficar baixinho na lateral, porque o crescimento dele foi rápido demais, o forno estava muito quente. Então, nunca deixe o seu forno ou baixo demais ou alto demais. Deixa no meio termo, né? No médio. Né? É difícil eu falar de temperatura para você, porque a minha temperatura pode ser diferente da sua. Então você vai ter que analisar o equipamento que você tem, mas procura deixar o seu forno no médio, porque assim ele não vai crescer tão rápido, né? E também não vai ficar tão lento lá o seu bolo no forno toda a vida. Uma observação importante também para quando você for testar o ponto do seu bolo, para saber se já tá bom ou não, para saber se o seu bolo já tá assado ou não. Primeira coisa, não abra o forno, né, menos de 15 minutos. Se você faz isso, o seu bolo tá na fase de crescimento. A tendência dele, quando você fazer isso e entrar a temperatura de fora, é o seu bolo murchar. Então não abra. Abra o seu forno para olhar se ele já tá pronto, se já tá bom, quando você começar a sentir aquele cheirinho de bolo pronto, tá? Antes disso, não abre. E aí você pode fazer o teste do palito, que é o teste assim que mais vai dar certo para você e é muito difícil de você errar. O teste do palito também, você nunca vai fincar o palito na borda do seu bolo, na beiradinha, porque ali realmente ele já vai estar assado, tá? A melhor forma de fazer o teste do palito é fincando o palito no meio do bolo, que é a última parte do seu bolo que vai ficar pronto. Então fincou no meio do bolo, palitinho saiu limpinho, é porque o seu bolo já tá pronto. E também observa se ele tá moreninho, se tá aquele cheirinho de bolo, né? Isso tudo são observações visíveis que você mesmo já vai conseguir analisar. Mas para fazer o teste do palito, faça o teste do palito no meio. Muitas vezes a gente pode fincar o palito na beiradinha, já sai limpinho. E às vezes se você for fincar no meio, ele ainda não vai estar completamente pronto, tá? Então sempre faça esse teste lá no meio do bolo que vai dar bem certo para você, vai ser o melhor, tá bom? Boa noite, pessoal! Nós estamos falando aqui um pouquinho sobre método de preparo de massas cremosas, né? Que são massas com base de manteiga, margarina, óleo, né? São os métodos que a gente faz para bolos amanteigados, né? E cada manteiga, né, margarina, óleo, vai trazer uma característica para esse bolo, tá? São bolos com ótima estrutura, como eu já falei aqui para vocês, porém são bolos que eles esfarelam um pouquinho mais, né? Então, na hora de fazer o corte do seu bolo, essa massa ela tem que estar descansada. De preferência até você assar essa massa tua com antecedência, um dia antes, para ela poder ficar descansando mesmo, ficar mais firme para você fazer o corte da massa, tá? Partir no meio para você rechear, manusear e tudo mais. E quando tirar essa massa do forno também, não desenforme logo já. Se você for tentar desenformar essa massa assim que você tirar do forno, a massa amanteigada, ela, como ela tem a manteiga ali, né, e ela quente, ela fica molinha, ela vai quebrar. A tendência dessa massa quebrar é muito grande. Então nunca tente tirar da forma ainda quente. Deixa esfriar, depois você vai lá com muito cuidado e retira ela da forma, tá? Sempre depois de fria. E os cuidados para conservação é a mesma coisa de qualquer outra massa que eu já falei aqui do método espumoso também. Espera esfriar, retira, embala ela bem com plástico filme ou plástico... Qual que é aquele outro plastiquinho mesmo? Saquinho de freezer, né? Ou plástico filme, deu branco aqui agora. Qualquer plastiquinho que você conseguir embalar muito bem essa massa sua para que ela não pegue umidade ou ela resseque ou corra risco de qualquer contaminação. Mas para isso a sua massa ela precisa
tá já fria. Se você for embalar a massa quente, aquelas gotículas de água que podem se formar ali podem contaminar a sua massa, tá? Pode criar alguma bactéria, alguma proliferação ali. Então sempre espere esfriar, embala, coloca uma etiquetinha se essa massa tem alguma saborização ou não, tá? Boa noite, Marcela, boa noite, pessoal que tá entrando para nossa live. E aí depois disso você embala, coloca a etiquetinha. Você pode conservar essa massa na geladeira por até 3 dias, tá? Se preferir congelar também, pode fazer o congelamento dessa massa por até 3 meses, tá? Congelamento, gente, geladeira, tem que observar vários fatores, tá? Temperatura da sua cidade, da sua região. Tem que observar o condicionamento que está sendo feito ali dentro. Uma massa depois de congelada, você não pode recongelar mais, então retirou, você já tem que usar. Então assim, são cuidados que a gente passa esse prazo de validade, mas esse prazo de validade ele pode se alterar dependendo de vários fatores, né? De como tá a sua geladeira, de como tá o tempo na sua cidade, né? Então isso tudo é variável, você vai ter que analisar no seu trabalho, aí no seu dia a dia, como que está, e você vai fazer essa contagem melhor aí que vai ser para você, né? Bom, então o tema da nossa live de hoje é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma observação importante aqui que eu coloquei para você, né, pra gente falar. Sobre o método reverso, então vocês entenderam, né, a diferença do método cremoso para o método cremoso reverso. Eu vou repetir. O método cremoso, você vai bater a manteiga com açúcar, ele vai fazer aquele creme fofinho e branquinho, tá? Depois é adicionado os ovos ali, geralmente você já põe os ovos inteiros na massa de método cremoso, e aí só depois você adiciona o trigo, tá? Na massa de método cremoso reverso, você já vai bater a manteiga com os seus ingredientes secos. E essa manteiga, ela vai envolver ali o seu trigo, né? Os grânulos de trigo, vai fazer uma proteção para esse trigo seu. Quando ele entrar em contato ali com os ingredientes líquidos, ele não vai evoluir tanto o glúten. Você vai ter bolo úmido, vai ter um bolo mais leve, fofinho, macio, mesmo sendo um bolo amanteigado, tá? Então essa é a principal diferença dos dois tipos de método. Um detalhe importante que eu já falei do outro tipo de método espumoso também. É importantíssimo os ingredientes que você vai utilizar para fazer o preparo estarem tudo na temperatura ambiente. Quando você pega uma manteiga, por exemplo, que está na geladeira, ela tá dura, né? A margarina até que não, mas a manteiga ela vai estar dura. Quando você for tentar bater essa manteiga sua ainda dura, ela não vai se homogeneizar perfeitamente, né? Então é importante você deixar tudo na temperatura ambiente, não precisa estar líquida. Se essa manteiga sua estiver líquida também, ela vai deixar essa massa muito líquida, vai acabar que você vai achar que precisa colocar mais trigo e o seu bolo vai ficar pesado, tá? Então não é líquida, é você deixar essa manteiga pastosa, temperatura ambiente, para que ela faça essa emulsão, esse crescimento, né? E não fique totalmente líquida, tá bom? E nem dura demais também, que aí ela não vai se misturar perfeitamente na sua massa. Agora, uma coisa importante que eu preciso falar para vocês, tá? Que tem a ver com caráter, com índole, com o teu jeito de trabalhar e como o universo vai trazer as coisas até você. Se você se propõe a fazer um bolo amanteigado com manteiga, utiliza manteiga, tá? Fala pro seu cliente que é manteiga e utiliza manteiga. Mesma coisa se você vai fazer um recheio e você fala que vai colocar Nutella no seu bolo, coloca a Nutella. Não coloca um creme de avelã. Se for um creme de avelã, fala pro cliente que é um creme de avelã, tá? Se você fala que vai fazer um recheio de leite ninho, utiliza o leite ninho. Ou se você não utiliza o leite ninho, você vai fazer substituição por um leite em pó, fala que você vai fazer um recheio com base de leite em pó, tá? Isso tem a ver com caráter, com índole, com trabalhar do jeito certo e falar para o seu cliente o que você está fazendo. Você sabe
Então não precisa que ninguém saiba. Você sabendo, isso já é suficiente para você saber que está fazendo errado, que você está agindo errado e tudo que você planta colhe. Então, por mais que você ache que é uma coisa simples, que não tem problema nenhum, lá no fundo você sabe que está errado, que você está agindo errado e as consequências disso não são bacanas, tá? Então, observa isso. É uma informação assim que eu acho que é importante eu passar para vocês também. Não sei se vocês vão ouvir isso de alguma outra professora de confeitaria, se alguém vai falar isso para você sobre índole, sobre caráter, mas eu acho importante falar e eu falo muito isso com as minhas alunas, falo isso com todo mundo. Então eu acho que a gente tem que ser sincero em tudo que faz, né? Tem que ser transparente, tem que mostrar realmente o que você está fazendo, né? Então, por hoje, eu acho que o nosso assunto aqui, né, sobre as massas de método cremoso, era isso que eu tinha para falar para você. E aos poucos a gente vai se inteirando cada vez mais sobre diversos assuntos, né, da confeitaria. Vamos pegando mais conhecimento, vamos aplicando esse conhecimento no nosso dia a dia, né? Isso que é importante. Se você quiser estar aqui comigo todo dia às 11 da noite, já arruma um caderninho para você fazer suas anotações, né? Que tem várias dicas muito legais que você pode aproveitar no seu dia a dia. E também essa live está sendo retransmitida lá no meu canal do YouTube, Confeitando com a Gi. Entra lá também, que tem bastante dicas, tem bastante receitas lá, tá? A gente sempre posta lá também. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que vai ser importante também. Eu te agradeço. Boa noite para você, ó. Beijinho no coração e amanhã a gente está de volta às 23 horas, tá? Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente!